Quando surge, bem-vindos aí a mais uma live barra vídeo, né? Live pra quem tá aqui, vídeo pra quem vai assistir no YouTube. Pedi pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Eu prometi pra vocês que ia estar mais presente aí no X, tá? Lá no X eu tô como Fala Insta, tá? Aqui, ó, Fala Insta, beleza? Quem puder seguir, agradeço de coração. Hoje eu movimentei algumas publicações ali, né? A respeito da permanência do Abel. O Abel que falou aí a primeira vez com os torcedores, né? Falou aí a respeito de calendário. No primeiro dia que ele fala, ele já fala de calendário. Lembrando que ele elogiou as mudanças e agora ele já começa a falar dessas próprias mudanças que ele mesmo elogiou no ano passado. Não dá pra entender, né? E a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Esse seguidor ou não aqui, ele fez uma postagem assim: que orgulho do meu time. E aí, cara, o título do vídeo, eu acho que ele diz muito. E é bom lembrar que você não viu o teu time ganhar do Porto, tá? Apesar de estar meio roxo aqui a camisa do Porto. Você não viu o teu time ganhar da Inter. Você não viu o teu time ganhar do Chelsea. Você não viu o teu time ganhar do PSG porque o técnico é o Abel. Ele já teve várias oportunidades de ganhar de Chelsea, várias oportunidades de ganhar de clube europeu, e ele vai sempre falhar. Ele vai sempre falhar. Enquanto não tiver algo a provocar ele e os jogadores, ele não consegue. É importante, né, lembrar que isso daqui foi uma estreia de campeonato, e que sim, a atuação do Palmeiras foi boa, mas não foi uma vitória. Esse time aqui ganhou, esse time aqui ganhou, esse time aqui ganhou. Ponto. É o que eu acho. Né? Depois que o Mundial terminou, qual foi o único time que não ganhou de time europeu? O Palmeiras. O Palmeiras comandado por quem? Por Abel Ferreira. É importante lembrar isso para esse começo de temporada, porque as pessoas tendem a esquecer. No entanto, uma coisa que a gente percebe nos comentários, olha só, se vocês passarem e olharem os comentários, já mudou bastante o parâmetro da torcida, né? Já mudou bastante. O torcedor já não tá caindo em qualquer faláciazinha, né? Então é importante vocês darem uma lida como que foi os comentários nas redes sociais aí sobre o Abel Ferreira, sobre a fala do Abel Ferreira e sobre o retorno do Abel. Beleza? Então quem puder segue lá no Twitter, tá sendo sem massagem, os posts vai continuar sendo assim, entendeu? Vai continuar sendo assim. Então quem puder, dá uma passadinha lá. Peço o like de quem tá chegando no vídeo. A gente não assisti, só vi aquele corte que ele fala do calendário e resolvi deixar pra gente fazer isso aqui junto. Então peço pra quem tá chegando deixar o like e se inscrever, ativar o sininho e vamos ver aí o que disse o Abel Ferreira no quadro Fala Verdão da TV Palmeiras. Bora lá? Sentado na mesma cadeira de há 5 anos atrás e um mês, sensivelmente. E o meu discurso não pode ser diferente. O meu discurso sempre foi de seriedade, de trabalho, de entrega, de ter uma equipa sempre competitiva e sempre pronta a lutar por títulos. Sim, não podemos negar que o ano passado tivemos todos, os nossos torcedores, todo o nosso staff, todos os nossos jogadores, a dor e a frustração de quem não consegue alcançar títulos. Fomos vice em três competições, fizemos um Mundial que prestigiou não só o futebol brasileiro, mas como a instituição. É o primeiro contraponto. O Mundial que o Palmeiras fez não prestigiou o futebol brasileiro nenhum. Ganhou do Al-Ahly com dificuldade, enfrentou o Inter de Miami, sofreu e fez um bom jogo contra o Porto. Contra o Chelsea a mesma coisa de sempre. Ganhou do Botafogo, contra o Chelsea a mesma coisa de sempre, né? A gente sempre sabe que vai perder pro time europeu, só não sabe de quanto, né? A gente sempre sabe. Se tratando de Palmeiras de Abel Ferreira, você já sabe que vai tomar pau de time europeu, você só não sabe de quanto. Esses times aqui orgulharam o futebol brasileiro, porque eles venceram os europeus. Então, Botafogo venceu o europeu, Flamengo venceu o europeu e venceu categoricamente, e Fluminense venceu muito bem a Inter e disputou muito bem com o Borussia. Essa coisa do Abel Ferreira puxar pro Palmeiras o que as outras equipes fizeram no Mundial é feio pro trabalho dele, porque dos 4 técnicos que fizeram um trabalho para o Mundial, o Botafogo tinha um período de transição que não dava pra esperar muito, o Palmeiras foi o terceiro melhor. Por que ganhou do Botafogo? Porque ganhou do Botafogo. Agora, ele senta ali na janelinha do que o Flamengo fez, do que o Fluminense fez. O Palmeiras fez a mesma coisa que faz sempre. A mesma coisa. Dificuldade de jogar, dificuldade de se impor. É importante a gente lembrar isso, porque senão fica no passado parecendo, né, que o nosso empate com o Porto foi uma coisa assim que orgulha,
né, o futebol brasileiro, que realmente elevou o patamar. Não, naquele primeiro momento parecia um bom começo no Mundial. As equipes brasileiras foram jogando e foram mostrando algo melhor. Tanto é que venceram, né? E o que jogou o Arias, né, pelo Fluminense, não tá escrito, né? O que ele jogou e que seria para nós um baita de um reforço aí, não tá escrito. Jogou demais, carregou o Fluminense aí no Mundial de Clubes, na minha opinião. Instituição Palmeiras, quer em nacional, quer internacionalmente. Fazendo aqui uma retrospectiva e projetando o futuro, eu acho que fica bem evidente que o Palmeiras é uma equipa competitiva, uma equipa que chega, e como eu prometi há 5 anos atrás nesta mesa, não prometi títulos, prometi que iríamos lutar para vencer títulos, e é isso que nós vamos fazer este ano, como sempre fazemos, contando com a vossa ajuda, em todos os jogos, estarmos unidos, estarmos juntos, para que possamos recomeçar uma nova época, não digo repetir, mas fazer melhor que aquilo que fizemos o ano passado. Eu acho que... Projetando o futuro, alguém entendeu o que é o projetar o futuro? Ah, tá, que vai continuar competitivo, com ou sem Abel. Com ou sem ele, o Palmeiras continua competitivo. Até porque o Flamengo já ganhou com mais um técnico diferente. É papo daqui a pouco o Flamengo contratar outro no lugar do Felipe Luiz. É, que coisa, não? Então assim, projetando o futuro, o Palmeiras vai seguir ganhando. Aliás, não vou prometer vitória, vou prometer que a gente segue competindo, com ou sem ele. Ou seja, a influência do Abel Ferreira é nenhuma, então, né? A influência nenhuma, porque o Palmeiras sempre competiu. Sempre competiu o título antes do Abel, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Então assim, tá, entendi. Projetar futuro o Palmeiras vai seguir, independente de Abel Ferreira, disputando o título, certo? É isso, né? Não prometo que vai ganhar, mas prometo que vai estar lá em cima. Mas é óbvio que vai estar lá em cima, né? Mas é óbvio, sempre esteve. Sempre esteve. Ou eu torço por outro time, não sei. Sempre esteve. Há 10 anos que o Palmeiras disputa títulos. Há 10 anos. O Abel tá 5 dos 10. Em 5 pra trás, o Palmeiras disputava os títulos. Em 5 pra frente, continuou disputando. Ou seja, mais do mesmo, né? Mais do que normal, né? Os torcedores mais atentos e que seguem o clube foram percebendo que ao longo destes anos fomos construindo uma relação. Não só dos torcedores, mas também entre o treinador e a diretoria, entre o treinador e a comissão, entre o treinador e os jogadores. Falei-vos há 2, 3 anos atrás que ser palmeirense era um estilo de vida. Se vocês prestarem atenção a muitas declarações que nós fomos fazendo, ou que eu fui fazendo, vocês conseguem constatar isso. Como disse, neste mesmo local que era um... Conheço um palmeirense de verdade que vai preferir que o título fique com o Corinthians de par ou ímpar. Então já para deixar claro para esse senhor que para ser palmeirense de verdade é importante que você não prefira que o título fique com o seu rival. Lembra aquele amigo aqui que brigou comigo na Twitch? Não, vou torcer para o Corinthians, assim o Abel cai. O Corinthians ganhou 2 títulos, o Abel tá aqui. Alguém avisa ele para mim, por favor? Se for amigo dele, alguém aqui do chat. Avisa aquele amigo lá. Esqueci o nome dele. Soldirese. Soldirese, um abraço pra você. O Abel tá aqui, tá vendo? Como eu tava com razão? Não adianta, ele podia ter perdido 3 títulos pro Corinthians que ele ia estar aqui. Tá vendo que ele tá aqui, ó? 2026, ó. Olha ele aqui, ó. Perdeu pro Corinthians 2 títulos. Lembra que você falou, vou torcer para o Corinthians ganhar, porque assim o Abel cai. Tá aqui, ó. Caiu? Caiu? Então é importante lembrar o Abel Ferreira que não pega bem a um palmeirense querer que o Corinthians ganhe 2 títulos. Mas eu tava certo, né? Naquela briguinha. Eu falei? Não, mas é porque vai cair, porque só assim ele vai cair. Tá aqui, ó. Caiu? O Abel Ferreira caiu. Ah, não, né? Então assim, o tempo mostra, né? O tempo mostra, né? Tá aí, ó. Um treinador de projeto, era um treinador de relações. Portanto, em relação a isso, a coerência foi sempre mantida e não posso não deixar de dizer, para além daquilo que é a família Palmeiras, a vinda da minha família para o Brasil, há 3 anos atrás, onde mais uma vez fomos criando relações e raízes, não só no Brasil, não só no São Paulo, mas na família Palmeiras. E depois, quando tu crias este tipo de relações, quando tu estás num clube onde te reconhece, onde te dá todas as condições, onde tu participas naquilo que é a dinâmica e naquilo que são as decisões para o futebol, e olhando para os dias de hoje, onde, por exemplo, a Inglaterra já parece mais Brasil naquilo que tem a ver com a admissão de treinadores, logicamente que isso é fundamental e para mim, enquanto treinador, e como disse, Tá falando isso por conta do Rubem Amorim, mas o Rubem Amorim, cara, o United não vai pra lugar nenhum com técnico nenhum, mas o Rubem Amorim tá a 4 pontos de olhar pra um rebaixamento, estava, né?
Então, assim, não tava tão confortável quanto as pessoas falam que tá a vida do United. É só ir pra tabela da Premier League e olhar. A 4 pontos pra baixo, o United pode brigar pra cair numa Premier League. E aí envolve, lógico, uma relação do Rubem Amorim com seus superiores. E eu acho que é positivo, né? Porque se a Premier League virou uma liga competitiva, só um vai ganhar. E você precisa entender a exigência de cada clube. Então, nem sempre é negativo que as equipes troquem seus técnicos. Nem sempre é brasileirar trocar técnico. Às vezes é você olhar que o cara está insatisfeito. Vocês viram a declaração do Amorim? Pô, do Rubem Amorim? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, um clube que tenha culhão vai deixar que o cara chegue numa entrevista, fale aquilo e passe batido? Eu não sei se o trabalho dele era bom ou ruim à frente do United. Eu não sigo o United, eu não gosto do United. Mas eu não sei. Eu só sei que não cabe esse tipo de postura profissional numa entrevista. E quantas vezes a gente viu este daqui, o Abel Ferreira, fazer quase a mesma coisa? Quase a mesma linha. Parece que os técnicos estão prestando favor aos clubes. Pera lá, cara, é o clube que deposita o teu salário. Você não tá prestando favorzinho nenhum. Entendeu? Então a Premier League, ela demitir mais técnicos nos últimos anos, talvez não seja tão ruim assim quanto dizem pra vocês que é. Talvez não seja, tá? Se o técnico não se encaixa, se não anda conforme o planejamento da diretoria, o mais natural é que troque. O mais natural é que troque. Claro, você tem que ter a convicção na busca pra você não precisar se desgastar nessas trocas, né? Mas é natural isso. Bora, vamos lá. Peço pra você que tá aqui no YouTube deixar o seu like. Quem tá na Twitch comentar que vai lá pro YouTube. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Sua opinião é importante aqui pro canal. Me fala o que você achou dessa primeira participação do Abel Ferreira a público aí. Deste projeto é fundamental perceber o clube onde estou, o projeto onde eu estou, as pessoas com que eu trabalho. E vocês que estão aqui comigo diariamente, que me conhecem, e disse isso várias vezes, é muito difícil sair de um clube quando tu tens estas condições todas reunidas e a principal de todas, que é aquilo. Não deveria ter prometido o que prometeu, né? Quando eu não ganhar título, eu mesmo saio. Ficou feio, né? Não cumpriu. Então poderia ter pensado nisso antes de falar, né? O que me mexe, aquilo que me move é poder lutar por títulos. Esta equipa demonstrou em quase todas as competições, tirando a Copa do Brasil. Eu sei que é duro, sei que é frustrante ficar em vice 3 vezes, mas ao mesmo tempo diz-me a mim, enquanto treinador, e dá-me sinais de que esta equipa está pronta, está preparada, e não é muito fácil tomar decisões quando tu tens uma equipa que é extremamente vencedora e durante um período onde a equipa é vencedora fazes a reformulação que o Palmeiras fez, ou que nós fizemos no ano anterior, 17 saídas e 11 entradas, e mesmo assim conseguires estar a competir na maioria das competições até ao fim, mesmo vendendo jogadores importantes naquilo que era a dinâmica da equipa, mas percebendo também aquilo que é a nossa saúde financeira, e um treinador nos dias de hoje tem que entender o futebol como um todo. Não podes olhar só para aquilo que é o aspecto esportivo, mas aquilo que é a dinâmica de um clube de futebol e a sua própria gestão, e nisso o Palmeiras é uma equipa absolutamente extraordinária, porque é uma equipa que cumpre e honra todas as suas responsabilidades, e logicamente para um treinador como eu é um orgulho muito grande poder pertencer a um clube com prestígio, a um clube que luta por títulos, e acho que houve aqui um crescimento mútuo, eu como treinador, e juntamente com aquilo que é a grandeza do Palmeiras, e eu particularmente sinto muito honrado e prestigiado de poder representar um clube com esta dimensão, não só nacional, mas também internacional, e juntos várias vezes podemos dar muitas alegrias àquilo que é o nosso torcedor, e é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Eu lembro-me aqui me falarem, ou me fazer uma pergunta lá de casa, eu não sei quem foi o jornalista, mas nos mais ou menos uma hora que estive aqui a dar a minha primeira entrevista ao Serviço de Palmeiras, me falarem das referências que eu tinha de treinadores brasileiros. Eu lembro perfeitamente nessa altura de falar do Tele Santana, inclusive que tinha um livro Tele Santana em casa, de uma das vezes que eu vim aqui ao Brasil, antes de representar, ou eu sonhar que ia um dia, porque eu nessa altura ainda era jogador,
mas já tinha na minha mente que gostava no futuro de poder ser treinador. Levei, sem dúvida, uma biografia do Tele Santana, que é uma referência para os brasileiros. Vou fazer uma pergunta aqui. O Abel Ferreira não tem nada de novo pra apresentar pra gente, não? Alguma coisa que ele ainda não tenha dito? Sei lá, sobre astronauta. Um dia ele sonhou ser astronauta, veterinário. Cara, é sempre as mesmas coisas, todo ano. É Tele Santana, Fórmula 1, calendário. Esse cara não se reinventa. Cara, com 50 anos ele vai ser um ultrapassado dos ultrapassados dos Não teve nada diferente assim? Algum jogo da Champions League que ele assistiu? Alguma coisa diferente? Mesmo que seja, sei lá, pilotei um carro de kart, sei lá, que eu sei que ele pilotou. Não, é sempre a mesma coisa, filho. Troca, não tem nada novo não na biografia. O que ele vai escrever pra frente, mano? É sempre a mesma coisa, bicho. Se eu tiver errado, vem aqui nos comentários, fundamenta pra mim. É sempre a mesma coisa, irmão. Me conta uma parada diferente, não tem nada diferente não, cara. É sempre a mesma ladainha, velho. Cara, me fala um pouquinho então o que você acha do Felipão, do que você acha, sei lá, de um outro técnico, do Muricy. É sempre a mesma coisa, filho. Tem nada diferente não no vocabulário do Abel. Parece um Android programado pra falar sempre a mesma coisa, bicho. Que loucura. Mas também para os treinadores europeus, por tudo aquilo que ele representa para o futebol brasileiro, mas algo a mim me impactou quando eu dei uma entrevista à Roda Viva e disse-vos qual foi, não sou muito a dar entrevistas, vocês sabem, vou aproveitar mais vezes a TV Palmeiras para falar com vocês, para falar com os nossos torcedores, acho que é justo, mas nessa altura o motivo que me levou a dar essa entrevista na Roda Viva foi exatamente duas personalidades que lá tiveram, uma o Ayrton Senna e a outra o Tele Santana. Aproveitando o Ayrton Senna, eu queria saber o que o Abel Ferreira acha disso aqui, que já que ele fala tanto do Ayrton Senna, cara, vamos aqui, ó. O que o Abel Ferreira acha disso aqui, ó? Essa fala aqui é do Ayrton Senna. O que ele acha sobre essa fala? Já que ele fala tanto assim do Ayrton Senna, eu fundamentei um tweet aqui há dias atrás sobre isso aqui. Essa daqui, ele consegue me explicar? Já que ele fala tanto do Ayrton Senna, eu gostaria que ele discorda então disso aqui ou ele concorda com isso aqui? Porque ele pegou o segundo a colocação e o que eu falei aqui foi o seguinte: o fracassado criou o enredo de perdemos para nós mesmos para gerar conforto e imbecis. Eu gostaria que o Abel fundamentasse uma explicação sobre essa frase aqui. Já que ele fala tanto do Ayrton Senna e o quanto ele era incomodado. Tudo bem, Fórmula 1 tem um contexto diferente do primeiro pro segundo, de fato, com o futebol, que é um esporte coletivo. Porém, eu queria que ele explicasse um pouquinho sobre. Né? Porque sempre usa o Guardiola, o Ayrton, entre outras personalidades, como plano de fundo para explicação, pode ver, de fracasso e não de sucesso. É sempre para explicar fracasso. Fundamentar fracasso. Né? Bora, vamos lá, vamos seguir, peço o like aí de quem tá chegando no vídeo, sei que vai recomendando aos pouquinhos, o vídeo vai ter uns 25 minutos aí, em média, peço pro seu like, seu compartilhamento do que você achou dessa primeira fala do Abel Ferreira pra temporada de 2026, bora lá. Sem dúvida nenhuma, quando tu me falas em recordes, em tempo, não é isso que me move, são perguntas que tu me fazes e que realmente quando tu paras e pensas 5 anos, mas espera aí, isto passou tão rápido, mas a verdade é que mais que tudo é um orgulho, é uma honra poder representar um clube como o Palmeiras, falares-me em números, que eu sei o quão difícil é, às vezes manter um casamento de 5 anos é difícil, quanto mais ser treinador de um clube. De qualquer das maneiras, gosto muito de estar aqui. Eu acho que já disse isto várias vezes. Se calhar sou mais bem tratado com aquilo que mereço, mas também é fruto dessa relação que fomos criando, que a vontade de continuar, a vontade de continuar a ganhar, a vontade de continuar a estar com vocês e dar-vos as alegrias que me faz continuar neste clube por isso mesmo. Vou voltar a repetir, sou um treinador de projetos, sou um treinador de relações, sou um treinador de trabalho e é isso que eu vejo dentro do clube e acho que
que por isso casou também, apesar de também já vos ter dito que eu gosto muito do verde, mas seguramente que não foi por isso, mas também. Mas é sempre realmente um marco quando tu paras e começas a ver esses recordes e falares-me de uma referência como foi o Tele Santana, e é um orgulho, mas não é esses recordes e esses troféus que eu ando à procura. Andamos à procura de tornar o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso esforço em troféus, porque os nossos torcedores... A diferença é que vocês são muito covardes, Abel. O futebol hoje tá repleto de covardes igual você. Vocês têm medo de falar, eu estou aqui pra ganhar. O futebol tá estranho. Você tem medo de falar que eu tô aqui pra vencer. Essa é a diferença sua pro Guardiola, essa é a diferença sua pro Ayrton Senna, essa é a diferença sua pro Romário, essa é a sua diferença pro Ronaldo Fenômeno, essa é a sua diferença pra vários caras que passaram por aqui, o Tele Santana que você tanto cita. Você tem medo de falar, estou aqui pra vencer. Você fica, estou aqui pra competir, não é isso que me move. O que que move? O que que move? Move, afinal, o que que move vocês? Serem profissionais, encherem o bolso de dinheiro, para essa narrativa de que se vendermos daqui a pouco o Eduardo da base, estamos com a conta cheia, e é isso que importa. Não me parece mais que é não deixar o rival ganhar uma Copa do Brasil, não deixar o Flamengo bater penta. Parece que o que move vocês é somente os números, a parte financeira. Isso ficou muito claro depois que o Palmeiras passou da LDU. Chegamos na final, tá bom. Mas aí, o que fazer pra vencer essa final? O que fazer pra ganhar aquele Campeonato Brasileiro? Cara, ele tinha sede de título, por isso que muito palmeirense se identificou com ele. E agora é essa sede de gestão. Futebol brasileiro agora se fala muito mais na gestão do que no troféu levantado. Muito mais nos números. Pode reparar, cara, a imprensa embarcou nessa também. A imprensa embarcou nisso. É muito mais sobre gestão do que sobre troféu, cara. É um bando de covarde com medo de ganhar título, velho. É um bando de covarde com medo do protagonismo. O Flamengo começa a última temporada, 25, falando, o meu foco é o brasileiro, pegou brasileiro e Libertadores. Nós estamos novamente começando uma temporada falando que o foco é competir, que eu não estou aqui, o que me move não é ganhar. O que me move são as outras coisas, o que me move não é troféu, o que me move não é títulos pessoais ou recordes pessoais. Cara, que covarde. Que covarde. Que discurso diferente do cara que chegou em 2020... querendo ganhar tudo, que não tava aqui por amizade, agora ele tá aqui por relações. Bicho, quem é esse cara? Ele tem dupla personalidade? Ou de fato ele mudou? Ou seja, tínhamos um e agora outro. Não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para ganhar títulos, estou aqui para ganhar jogos, eu sou pago para isso. Agora estou aqui porque sou um treinador de relações. Meu Deus do céu, merece um livro isso aqui. A dupla personalidade do senhor Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, dupla personalidade. Talvez a gente conheceu o Abel e agora estamos conhecendo o senhor Ferreira. Entendeu? Eles se trocam dependendo do que ele quer. Dependendo para onde ele quer ir. Então nós temos dois Abel. É o Abel e o Ferreira. Esse aqui parece o Ferreira e aquele que chegou o Abel. Pelo amor de Deus. Será que é só eu que percebo isso? Essa mudança de postura? Valeu, Parmeirada. Tamo junto. Obrigado pela inscrição. Que tenham a certeza de alguma coisa. Que os nossos torcedores tenham a certeza de que vocês querem ganhar, mas quem está dentro de Palmeiras querem ganhar tanto como vocês. E por isso é que tudo que fazemos... Agora é o Abel. Agora é o Abel. Daqui a pouco volta o Ferreira. Agora é o Abel. Eles querem ganhar tanto quanto a gente. Aí daqui a pouco volta o Ferreira falando, mas não vai dar. Tem que ver, né? Não dá pra ganhar tudo. Aí fica o ano inteiro o Abel e o Ferreira. O Abel fala uma coisa, o Ferreira vem na orelha dele e fala outra. Aí você não sabe mais com quem você tá falando. Se é com o Abel ou se é com o senhor Ferreira. Ah, vamos descobrir esse ano. Tomara que seja mais pro lado do Abel do que do Ferreira. O Ferreira, ele fica aqui no ouvido do Abel o tempo inteiro. Não, tem que falar de competir. Não, aí o Abel quer vencer. Aí o Ferreira, não, competir. Aqui dentro, a comissão técnica, o staff, a nossa diretoria, todas as pessoas que trabalham dentro do clube, é para criar as melhores condições para o treinador e para os jogadores estarem só focados numa coisa.
a ter rendimento, desempenhar, dar o máximo dentro do campo para, nas competições que nós vamos disputar e que vamos lutar para ganhar, numa boa parte delas possamos partilhar essas alegrias com vocês. Portanto, termino que as frustrações e as desilusões do ano passado que se transformem em energia, em caráter, em orgulho e alguma raiva também, para que no próximo ano, ou neste ano que agora começa, possamos dar essas alegrias que estamos em dívida não só com vocês, mas também por nós próprios, porque sabemos o quanto nos dedicamos dentro do clube para chegar aos títulos que tanto queremos e que tanto trabalhamos para que isso aconteça. Olha, eu não posso deixar de fazer uma crítica construtiva à Federação Paulista de Futebol, tendo em conta algumas equipas e algumas, não o Palmeiras, até ficaram até mais tarde ainda a competir, e não me parece sensato e que cuide da saúde dos jogadores no final de uma semana tu teres... Mas quando mudou, ele não sabia disso? Por que ele elogiou? De novo eu tô perguntando. Quando mudou o brasileiro para começar dentro de janeiro, eu avisei. Falei, vai encavalar brasileiro, paulista, não sei, Copa do Brasil e Libertadores tem sorteio daqui a pouco. Ele tava elogiando, eu já tava avisando. Aí o Abel Ferreira é do tipo assim, depois ele fala que nós somos engenheiro de obra pronta, né? Depois sou eu que sou engenheiro de obra pronta e não ele, né? Ou eu, quando eu falo assim, eu, não eu, tá, pessoal? Torcida, tá? Comunicador no geral. Tô falando de mim, primeira pessoa. Mas assim, nós somos aí o engenheiro de obra pronta. Mas ele, quando mudou, ele tava elogiando, eu tava criticando. Eu falei do ano de Copa, que o amigo tá citando aí. Eu falei da questão de encavalar competições e trazer um brasileiro pro começo. Vai ficar com aquela desculpa de início de temporada pra dentro do brasileiro. Quando você tem essa desculpa pra dentro do paulista é uma coisa. Quando você tem essa desculpa pra dentro do brasileiro, dependendo de como você começar, você não consegue recuperar. Você tá entendendo? Bora, vamos lá. O primeiro jogo oficial é quando tens outros clubes que estão a preparar-se desde novembro e dezembro. Não acho que seja justo. Mas é algo que devemos pensar e refletir. Mas o Palmeiras também vai fazer como sempre faz, o treinador do Palmeiras vai fazer como sempre tem feito, usar todos os recursos que tem para aproveitar esta parte, porque sabemos que os jogadores vêm num período de férias de sensivelmente 30 dias, ao final de 30 dias, porque é tão importante os jogadores fazerem 11 meses de alta competição, de alta intensidade, de alto risco, de viagens. O Palmeiras? O Palmeiras? Alta compra... de brincadeira. Alta intensidade, alta competitividade. O Palmeiras, se tivesse atingido isso, tinha sobrado. Junto com o Flamengo, teria ganho pelo menos um dos dois. Eu não vi. Aqui eu faço uma meia-culpa porque tem palmeirense super satisfeito com a última temporada. Então deixar isso aqui muito bem claro, que de repente você pensa diferente. Comenta aí. Eu não vi essa super competitividade em 10 meses. Eu vi 10 jogos bons, velho. Eu vi 10 jogos bons. Esse ano, vocês vão ver a diferença. A gente vai colocar aí jogo a jogo. Então, estreia contra a Portuguesa foi um jogo de 0 a 10 quanto? Vocês vão participar desse termômetro. Foi 7. Então, tá dentro da média. Pro Palmeiras, 6 e 7 é média. 8 e 9, 10 são jogos bons, e de 5 pra baixo é ridículo, medíocre, horrível. Teve 10 jogos bons, Abel. Que alta competitividade, meu amigo. Que alta competitividade. Alta competitividade nivelada por baixo. Quando te colocou desafios mais fortes, você falhou quase em todos. Falhou em quase todos do G6. Falhou lá no Mundial contra time europeu. Falhou em clássicos, falhou contra o Corinthians. Que alta competitividade é essa? Ah, meus atletas correram 11 km. Aí beleza. Beleza. Você pega a lista dos atletas, todos correram 10, 9, 11 km. Beleza, já tá pronto pra ser um time de crossfit. Pô, alta competitividade no crossfit. Não tenho dúvida, se colocar vários atletas do Palmeiras pra disputar crossfit, vai ganhar. Atletismo não vai. Mas crossfit dá pra competir. E futebol? Jogo de futebol. E tu tá com o time, Abel Ferreira, pra tocar a bola. Agora eu quero ver, hein? Quero ver chutão agora. Quero ver uma temporada sendo estragada com o Vitor Roque, hein? Quero ver, hein? A gente vai olhar de perto isso, tá?
É Marlon Freitas, é Evangelista, é Andreas Pereira, é Flaco Lopes, é Sousa, é Facundo, é Veiga, é Maurício. Esse time tem que tocar a bola. Esse time não é time pra apostar corrida. Esse time não é time pra apostar corrida. Agora eu quero ver, vamos ver. Passes trocados. Trocou menos de 500 passes contra a Portuguesa, é merda. É Abel Merdeira. É Abel Merdeira. Precisa dominar jogos contra a Portuguesa para poder disputar contra a G6. Precisa dominar jogos contra Novo Horizontino, contra Mirassol, para você poder pegar as principais equipes. E aí sim a gente falar de nível de alta performance nos principais campeonatos. Se não saber fazer esse time tocar a bola, ficar com a bola, reter bola no ataque, é Abel Merdeira. Aí não é nem o Abel e nem o Ferreira. É Merdeira. É Merdeira, porque ele tem um time que muito treinador aqui no Brasil sonha em ter. O treinador do Mirassol deve sonhar em ter o time que o Palmeiras tem. Talvez para nós, que somos exigentes, faltam ajustes, mas é um time que precisa sim melhorar sua qualificação de retenção e passe. Assim, a gente vai sofrer menos contra times qualificados do futebol brasileiro. Até porque não temos esses jogadores de correria para fazer com que o Palmeiras jogue igual o de 22, igual o de 20, igual o Palmeiras anteriores, inclusive, também. Enfim, é um desafio para ele. A gente vai ficar de olho como é que ele vai se sair nessa. Como ter também um período que eles possam desligar para recuperar baterias e dedicar tempo a outra parte da nossa vida que também é importante, a nossa família, a nossa outra parte. E ao final de uma semana, não é? Tu teres logo um jogo oficial é algo que nós temos que rever nos maiores campeonatos do mundo. Normalmente temos 3 a 4 semanas para preparar o primeiro jogo oficial. De qualquer das maneiras, temos, como te disse, temos que nos adaptar, temos que arranjar soluções e temos que aproveitar este período para também carregar as baterias aos nossos jogadores, dar a oportunidade a todos os jogadores também de poder jogar, porque vai ser humanamente impossível escolher uma equipa e começar já a estourar a equipa para aquilo que será uma época longa e desgastante. Mas eu acho que também o Palmeiras nas últimas... Você já podia começar a trocar uma ideia com o Paulinho Goró e falar: Paulinho Goró, bebeu bastante? Comeu bastante? Comeu bastante? Então agora, meu amigo, vamos se preservar, porque o que estoura jogador não é jogo. O que estoura jogador é pós-jogo. O que estoura jogador é descanso, não é jogo. Jogo não tá estourando o jogador. O que tá estourando o jogador é pós-jogo. É o que o cara faz na sua relação de pós-jogo com descanso, preparação para o jogo. Não é jogo. Então você não quer estourar jogador, já troca ideia com o Paulinho Goró, já troca ideia com os caras para eles se preservarem, porque é isso que estoura jogador e contam pra gente que é o excesso de jogos. Não. Se você tem um time que preserva a posse, se você tem um time que consegue jogar futebol e não ficar batendo e voltando igual um estilingue, você me defende, eu te ataco. Aliás, você me ataca, eu me defendo, eu te ataco. Isso que estoura jogador. É isso que estoura jogador. O time do Flamengo trota em campo, aquele time do Botafogo que ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, ele veio jogar como no Allianz Parque, veio com correria pra cima. É só vocês analisarem, pô, qualifica um pouco a análise, o senso crítico. O que estoura jogador é esse método de jogo horroroso do Palmeiras. Horroroso, isso aí que estoura jogador. Tenha um pouco mais a bola, respira mais, faz o seu adversário cansar mais, usa bem o seu banco, utiliza os moleques como válvula de escape que vocês vão perceber o resultado acontecendo. Agora, da forma como o Palmeiras faz, troca o time, tenta manter intensidade de correria, não toca a bola, não preserva seu jogador com a bola. É claro que demasiadamente eles vão estourar mais, cansar mais e não vão encontrar aquilo que é importante, que é o conjunto, que é o que ficou faltando na temporada de 2025, conjunto, coletivo. Competições do Paulista deu sempre provas daquilo que significa esta competição para nós. Aliás, dá o mesmo trabalho ganhar o Paulista como dá o trabalho ganhar uma Libertadores, na minha opinião. Claro que para quem é torcedor e para quem gosta possa pensar de forma diferente, mas a mim dá-me exatamente o mesmo trabalho. Portanto, encarar esta competição como sempre fazemos. Com isso, para com isso, velho. Isso aqui, então quer dizer que para ganhar a Copa do Rei da Espanha dá o mesmo trabalho da Champions. É tipo, mano, é uns negócios. Ô, Abel, pelo amor de Deus, cara. Como é que dá o mesmo trabalho ganhar Paulista? Isso aqui eu vou passar, pessoal. Isso é tão besta que, tipo.
prepará-la também no Nem sentido vou de me carregar as aprofundar. baterias aos nossos jogadores. E como sempre fazemos, entrar em todos os jogos com a mentalidade de jogar para ganhar até o último segundo. Do ponto de vista do que se diz respeito, tá, rapaziada, a os valores do Abel, eu não tô aqui pra discordar deles, é o problema dele. Agora, do ponto de vista do que diz respeito à Sociedade Esportiva Palmeiras, eu não confio em uma palavra do que foi dita. Essa é a minha análise, essa é a minha conclusão. Do que ele fala sobre o que ele pensa como homem, como treinador, eu não tô aqui pra desconfiar. Entendeu? Eu acredito. Do ponto de vista do que se diz respeito a Palmeiras, a como vai ser esse ano, me desculpa, eu desconfio de tudo que eu ouvi, principalmente dessa questão de gerar raiva, gerar competição. É isso que a gente vai ficar de olho. É isso que a gente vai ficar de olho. Um abraço, Glauco, tamo junto. É isso que a gente vai ficar de olho. Se de fato a última competição serviu de exemplo, serviu para modificar a forma de pensar. Isso a gente vai ficar de olho. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, cola aqui pra live se quiser trocar uma ideia. Avante palestra, tamo junto, meus amigos do YouTube. Comenta o que vocês acharam. A gente se encontra em ao vivo a partir de sexta-feira. A gente tá voltando com as lives aqui pra você no Não Importa o que Digam e no Insta Verde TV. Temporada longa de Copa do Mundo. Também vamos fazer Copa do Mundo. Vamos cobrir Copa. Normal. Conto com a participação de vocês e comenta o que vocês acharam a respeito dessa primeira aparição do Abel Ferreira em 2026, tá bom? Bora lá. Tamo junto.